Pronto. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Tainana, que é co-orientadora desse trabalho, agradecer por tudo durante todos esses anos, agradecer ao Cosme, à Gracimeire, ao professor, a Jordana e ao Moisés, por concordarem em compor essa banca. E a gente vai dar início à banca de qualificação do aluno Júlio César Pontes, cujo trabalho é intitulado Efeito da Pandemia da Covid-19 na Mortalidade Materna no Brasil, uma análise sobre as desigualdades regionais e raciais. Boa sorte, boa apresentação, Júlio. Você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Ok. Você me ouve, Karina? Sim, Tá estou te ok, porque eu ouvindo. estava. Tá ok, desculpa, porque eu estava aqui Não, meio em isso. fone, A porque gente estava te dando. ouve e consegue ver a sua apresentação. Qualquer Tá, coisa você pode me chamar aqui no WhatsApp que eu estou de olho, tá bom? tá, obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pessoalmente ao professor Cosme Marcelo, a Grace Mary, Meire, a Jordana, a Karina, Moisés e Tainá, por fazerem parte dessa banca, aqui nesse momento em que é importante e crucial para a evolução da minha pesquisa, e espero que eu possa convir a ideia da melhor maneira possível para ouvir seus feedbacks. Bem, como o próprio título já diz, né, nós vamos estar estudando a mortalidade materna, mas especificamente sobre o impacto da Covid-19 e que impacto foi esse sobre as desigualdades regionais e, em especial, as raciais. A minha estrutura de apresentação seria a introdução, as perguntas e objetivos, a justificativa da pesquisa, a revisão da literatura e a minha metodologia. Como a minha introdução, como o meu tópico é mortalidade materna, eu achei adequado trazer a definição de mortalidade materna segundo a OMS. Como todos nós sabemos, a mortalidade materna é um grande desafio para a saúde pública. As altas taxas de mortalidade por semi-nascidos vivos continuam crescentes, de certa forma, não em todo o mundo, mas principalmente nos países de baixa e média renda. Portanto, segundo a OMS, a morte materna ela representa o óbito de uma mulher durante a gravidez ou dentro de 42 dias após o término da gestação, devido a qualquer fator relacionado ou agravado pelo período gravídico puerperal. Com isso em mente, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Espera-se que a mortalidade materna ela reduza à medida que os países passam pelas suas transições demográficas. Se há uma diminuição da fecundidade, é até lógico se esperar que também houvesse uma redução na mortalidade. Porém, isso não é a realidade. Apesar da fecundidade estar a níveis bem baixos, como no nosso caso do Brasil, com 1,57 filhos por mulher, a mortalidade ainda continua crescente. É verdade que nesses últimos 70 anos a taxa de fecundidade vem diminuindo bastante. Porém, existem padrões variáveis entre regiões, países, a nível global, o que não é muito diferente. Logo em seguida, a gente vai falar do Brasil. É notado que os países que têm baixas taxas de fecundidade, eles têm acesso a uma melhor qualidade de serviço de atenção à saúde materna. Enquanto os países que não têm essa saúde de qualidade, eles tendem a apresentar uma razão de mortalidade baixa. E isso é o caso do Brasil, especialmente em algumas regiões. Quando a gente olha o fenômeno da mortalidade materna, a primeira pergunta que vem é o que é que
acarreta isso? O que é que produz isso? Então, eu identifiquei aqui como 4 fatores principais, porém não todos, né? Seria a qualidade da assistência materno-infantil, o acesso ao emprego e renda, o nível de escolaridade e a raça da mulher e o racismo obstétrico. E, por incrível que pareça, nesse tempo moderno, ainda é uma variável de grande peso. Quando nós pensamos na mortalidade materna, de uma forma geral, a nível global, por exemplo, existe essa clara divisão entre países ricos e países de baixa renda. Por exemplo, nos países ricos, é, atinge uma mulher para cada 5.300 nascidos vivos, ou seja, uma mulher morre com 5.300 nascidos vivos. Enquanto isso, nos países de baixa renda, isso sobe para 1 em 49 nascidos vivos. É realmente muito alto. O que isso nos demonstra é a questão do desenvolvimento socioeconômico de serviços inadequados. A redução da iniquidade, ela é influenciada principalmente, desculpa, a redução da iniquidade e direito à vida, ela é influenciada principalmente pelo nível de desenvolvimento socioeconômico e do acesso à saúde de qualidade. Quando nós chegamos ao Brasil e vamos olhar essa desigualdade, ela não difere muito da global. No que? Ela, na verdade, ela replica. Porque dentro do Brasil, por ser um país de uma dimensão continental, nós temos as nossas regiões, ah, as grandes regiões brasileiras, e nós podemos ver claramente essa distinção entre a região norte e nordeste, que apresentam altas taxas de mortalidade materna, quando nós comparamos isso com a região sul e sudeste, que apresentam uma menor taxa de mortalidade. E, basicamente, isso é o reflexo do acesso ao serviço da saúde e a condição de vida. Os países que desafiam, as regiões com grandes desafios de infraestrutura e de qualidade de saúde, elas têm uma maior deficiência em como contornar esse problema. Esse problema torna-se mais difícil. E, para tanto, isso se faz que nós precisamos de abordagens regionalizadas e mais eficazes. A necessidade de regiões mais críticas possam ser endereçadas de uma forma diferente daquelas regiões que já estão mais evoluídas. E, de certa forma, parece que isso não vem ocorrendo, principalmente quando a gente olha para a região norte do país. A mortalidade materna e o Covid. Agora que os estudos progridem, que eles evoluem, a gente tem a clara noção de que o Covid-19 ele exacerbou as desigualdades sociais e socioeconômicas e o acesso a serviços de saúde, consequentemente, materno, das mulheres que não tinham o melhor acesso de saúde nesse período. Isso foi estudado por Ventura e Bispo Júnior. Seguindo um trabalho de Orellana, ela detecta, eu estou falando ela, mas agora não sei se ela é ela, mas ela revelou que houve um aumento de 70% nas mortes maternas no Brasil no curso de março de 2020 a maio de 2021. Isso num período de um ano. Quando comparamos isso ao período de 2015 a 2019, 4 anos, é bem abrupta essa mudança. O aumento não se dá de forma homogênea. As grandes regiões brasileiras foi observado um maior incremento na região norte e nordeste. E o mais grave disso tudo é que quando a gente olha para as variáveis sociodemográficas, a gente
constata uma probabilidade do óbito materno no período de puerpério de 62% maior que as mulheres brancas. Isso é relativamente grave. Então, qual a justificativa do meu trabalho? A demografia é uma ciência social e o seu papel é compreender as dinâmicas populacionais para que isso possa subsidiar a formulação de políticas públicas. Os estudos que avaliam a mortalidade materna no Brasil ainda precisam focar nas desigualdades regionais e raciais. Precisamos utilizar métodos robustos que permitam identificar o efeito da interação da pandemia nesse período e na evolução e desfecho do caso, do nosso interesse, a morte materna. Então, diante desse contexto, o presente estudo objetiva analisar o impacto da pandemia do Covid-19 na razão de mortalidade materna no Brasil, por meio de uma análise de desigualdades regionais e raciais. Qual o meu problema de pesquisa aqui? Qual o meu problema de pesquisa aqui? A pandemia da Covid-19 influenciou a mortalidade materna no Brasil, em suas unidades federativas. Houve diferença nas alterações de nível e a tendência ao longo prazo da mortalidade materna nas unidades da federação. O impacto da pandemia do Covid foi desigual entre as mulheres negras, nas unidades mulheres negras e brancas, nas unidades federativas de residência. Como objetivo geral, eu trago analisar o efeito da pandemia, como já mencionado, na mortalidade materna, sobre o enfoque das desigualdades regionais e raciais. Os nossos objetivos específicos seriam descrever a razão da mortalidade materna segundo causas diretas e indiretas das mortalidades das unidades da federação no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2022. Também como avaliar a razão da mortalidade materna em mulheres negras e brancas nas unidades da federação no mesmo período. E, por fim, analisar o efeito da pandemia na razão da mortalidade materna em mulheres negras e brancas nas unidades no mesmo período considerado, de 2017 a 2022. Nesses próximos slides da transição demográfica e da transição da fecundidade, nós vamos tentar mostrar como isso se atém ao nosso problema de pesquisa. Então, na transição demográfica, o que nós vemos ao olhar essas três curvas aí no gráfico é que a curva da mortalidade em vermelho, ela teve uma queda bem acentuada, comparada com a da fecundidade em azul, embora também descendente, e vemos que o impacto dessa queda gerou também um crescimento populacional marcado pela curva preta. Então, o que é que, por que essa transição da fecundidade ela tornou-se importante ao longo da nossa existência? Primeiro, ela é fruto da transformação das sociedades agrárias, industriais e modernizadas. A queda da mortalidade, em especial a infantil, ela trouxe mudanças no comportamento reprodutivo. À medida em que as famílias perceberam que seus filhos não morriam, que eles cresciam, então reduziu-se a necessidade de muitos filhos, optou por menos filhos. Isso interliga a mortalidade e a fecundidade, afetando esse crescimento populacional de que ora vemos aí na curva preta. Na transição da fecundidade, nós já consideramos que a transição é um fenômeno social. O crítico disso é quando a gente olhava há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e a taxa de fecundidade era superior a 6 filhos por mulher, e hoje estamos abaixo da reposição, nível de reposição de 2,1 filhos. Esse é um processo que teve início lá no século XIX, que coincidiu com a Revolução Industrial, que foi o que marca o nosso desenvolvimento econômico moderno.
Como fatores que influenciaram a transição da fecundidade, nós temos os estruturais e institucionais, tais como urbanização, salarização, diversificação de consumo, participação feminina no mercado de trabalho, políticas de saúde e educação. E a interação desses elementos moldaram as novas práticas reprodutivas. Embora isso seja um fenômeno global, as dinâmicas e resultados são profundamente afetadas pelo contexto socioeconômico e pelas políticas implementadas por cada país. Daí a heterogeneidade entre países e regiões. Com esse gráfico, eu quero salientar a redução, a queda da fecundidade, né? A gente vê que a China foi marcadamente forte, dadas as suas políticas implementadas com a redução da fecundidade, chegando a um filho. Você já percebe também que a Ásia e os países da América Latina, elas tiveram comportamentos semelhantes e uma queda razoável. No entanto, embora tenha havido uma queda nos países da África, o nível, o valor da fecundidade ainda é muito alto e precisa se melhorar. Quando a gente parte para a transição da fecundidade no Brasil, que é uma situação praticamente atípica, porque a transição da fecundidade do Brasil ela ocorre em 40 anos, de 1960 a 2000, porque a partir de 2000 ela já começa a atingir níveis inferiores a 2,1. E a gente pode perceber isso aí na curva amarela, nessa queda relativamente abrupta, mas foi o que aconteceu aqui no nosso país. Quanto às mulheres marcadas pela curva azul, a gente percebe que até por volta do ano 2022 ela foi crescendo. Porém, as projeções populacionais indicam que ela vai descender até o ano 2100. Isso é a razão de quê? Variáveis econômicas, sociais, políticas, institucionais, mudanças de políticas de controle de natalidade e até mesmo a opção da mulher de não ter filhos. Quais os fatores realmente que afetam essa transição? Mencionados já de uma certa forma genérica em outros slides, a urbanização, a industrialização, o aumento da escolaridade da mulher, que abre novos campos no mercado de trabalho. Também teve a disseminação dos métodos contraceptivos, as estratégias de planejamento familiar, políticas institucionais incentivando o planejamento e, infelizmente, algo muito triste, a esterilização forçada que ocorreu em alguns países. A mortalidade materna e os seus conceitos. Um dos grandes desafios que nós encontramos, não só na mortalidade materna, mas na demografia de uma forma geral, é a dependência que nós temos na qualidade da informação. Porém, isso hoje, graças ao Comitê de Mortalidade Materna, tem melhorado significativamente, resolvendo a questão dos subdiagnósticos e subregistros. A participação dos comitês de mortalidade materna hoje nos fornece dados a partir de 2009 com correções. E isso é muito bom e é muito importante. Vale também salientar que essa é uma das cláusulas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU nesse novo segmento de 2015 a 2030. Para entender melhor as causas obstétricas, nós devemos diferenciar nos seus tipos. Elas podem ser de ordem direta ou de ordem indireta. As causas de ordem diretas são aquelas que surgem durante a gravidez, que são consequências da gravidez, do parto, do puerpério, que são relacionadas a algumas intervenções médicas ou médico-hospitalares, omissões de tratamento, ou tratamento inadequado, ou até mesmo a sequência desses eventos.
No entanto, quando a gente se atenta às obstétricas indiretas, elas são frutos de condições pré-existentes e elas se agravam ou se desenvolvem durante a gravidez. Elas não são provocadas pela gravidez, mas a gravidez exacerba o efeito fisiológico. No Brasil, infelizmente, 80% das mulheres, elas ainda morrem de causas evitáveis, causas obstétricas diretas. Apenas 20% delas são atribuídos a fatores indiretos, tais como complicações cardiovasculares. Entre as etiologias, nós temos a questão da hipertensão, hemorragias, infecções e outras, aborto inseguro, infecções de aborto inseguro. Essa é a parte crítica, talvez, do nosso estudo, as desigualdades regionais e raciais na mortalidade materna, que vamos primeiro nos atentar às globais. Infelizmente, diariamente, 800 mulheres morrem de causas evitáveis relacionadas à gravidez ou parto. Isso totaliza, no final de um ano, em 287 mil mortes. O risco de morte materna em países de baixa renda é 109 vezes maior que o risco em países de alta renda. Ainda continuando com as desigualdades regionais, apesar de ter havido uma boa redução ao longo dos 20 anos dos objetivos do milênio e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, essa variação, essa redução, dado as políticas, dado a atenção aos cuidados maternos, ela é significante, ela é diferente entre regiões, ela varia. Como um bom exemplo, a gente pode ver, e no momento em que as atenções foram voltadas para o problema, como a Europa Oriental e o Sul da Ásia, eles viram as maiores reduções, enquanto a África Subsaariana ainda penaliza com a menor redução. As inequidades persistentes no direito à vida das mulheres em situação de gravidez, parto e puerpério ainda são fortemente influenciadas pelo desenvolvimento socioeconômico e acesso de saúde. Quando a gente vem para o Brasil, essas diferenças regionais não são tão diferentes da global. Há uma diferença entre as regiões Norte e Nordeste, Sul e Sudeste, em decorrência de fatores socioeconômicos, infraestrutura, recursos humanos disponíveis para o cuidado de saúde materna. E isso faz com que as regiões Sul e Sudeste, que dispõem de melhor qualidade no tocante a todas essas variáveis, ela tenha um número mais reduzido. Ou seja, isso, mais uma vez, salienta que, como indicativos de desigualdades, nós temos os serviços de saúde qualificados e uma infraestrutura. A região norte, infelizmente, ela registrou a maior tendência de sua razão da mortalidade materna, refletindo desafios específicos de acesso à qualidade dos cuidados. Daí a necessidade de uma atenção regionalizada. As desigualdades raciais estão presentes em todas as regiões, independente do seu nível de desenvolvimento socioeconômico. A alocação insuficiente de recursos na infraestrutura afeta isso, e a falta desses recursos médicos de infraestrutura adequada, eles criam um ciclo vicioso, e a morte materna continua um grande desafio de como fazê-lo. Ainda falando criticamente muito grave no Brasil, as mulheres negras, elas apresentam o maior índice de razão da mortalidade em todas as regiões, quando comparada com as brancas. Isso também é fruto de algo até difícil de acreditar. Para mim foi difícil entender isso durante as minhas leituras, de contextualizar isso dentro da nossa realidade. É a questão do racismo obstétrico.
que consiste na discriminação e tratamento inadequado das pessoas negras. Isso é muito triste até de se constatar, mas é uma realidade que precisa mudar e, consequentemente, nós precisamos entender como ocorre isso, o que se pode fazer no sentido de evitar, minimizar, de melhorar. Essa imagem que agora eu apresento, ela, ela é reflexo de um estudo conduzido por Góes et al., e que foi a base, ou talvez o artigo fundamental da conceptualização do meu trabalho. Ela demonstra essa coisa do racismo institucional, da intencionalidade da estrutura política com outras variáveis, e como o racismo obstétrico ele é presente. E, consequentemente, como tudo isso afetou a mortalidade em virtude da Covid. A pandemia da Covid-19 e a mortalidade materna no Brasil. No Brasil, só olhando algumas estatísticas, tivemos 3.265 óbitos por milhão de habitantes, o que isso significa 4 vezes a média global. A calamidade também ela foi evidenciada com um acréscimo na mortalidade materna, nosso objeto de estudo. Em 2020, só 2020, houve um aumento de 30% das mortalidades maternas em relação a 2019. Em 2021, uma média semanal de óbito, ela atinge um aumento de 151%, superando em mais do que o dobro o crescimento populacional observado. Nos 2 primeiros anos, a pandemia vivenciou um acréscimo de 69% na mortalidade materna. Na região Nordeste, isso atingiu 80%. As mulheres negras, com foco aqui no nosso estudo, aquelas que chegaram a ser hospitalizadas e ainda em condições precárias, elas tiveram maior prevalência de dispneia e baixa saturação de O2. Tiveram maior taxa de admissão em UTIs, uso de ventilação mecânica e também da morte. Tudo isso em relação às mulheres brancas. Aqui é um sumário dessa crise pandêmica, né, que surgiu lá em Wuhan, através do vírus SARS-CoV. A OMS declarou a pandemia logo em março de 2020, que se estendeu até o final de 2022, e isso resultou em 6,6 milhões de mortes. No Brasil, a mortalidade entre os gestantes e puérperas ela foi bem expressiva. O comprometimento dos sistemas de saúde contribuiu muito para as escassez de recursos. A pandemia ela teve um impacto desproporcional em alguns grupos, e eu poderia até dizer, em especial, as gestantes, causando um aumento de risco. Os efeitos indiretos foram particularmente severos, incluindo mulheres grávidas, minorias étnicas e residentes de áreas com menos recursos. O isolamento social, que levou ao fechamento de escolas, universidades, empregos, que gerou a crise econômica, perda de empregos, redução de renda, exacerbou a pobreza e a desigualdade. E nisto estamos falando basicamente do grupo das mulheres mais desprivilegiadas. Em políticas públicas de saúde materna, temos uma pequena história aqui. O Brasil, apesar de todo esse quadro, desde os anos 80, ele vem tentando remediar essa situação. Lá em 1983, eles lançaram um PAISME, o Programa de Assistência Integral de Saúde da Mulher, onde eles buscavam a saúde, olhar a saúde da mulher não apenas como necessidade de pré-natal e parto. Eles tinham uma abordagem sistêmica, onde a saúde da mulher importava ao todo, fosse com check-ups, fosse com exames de câncer do colo, do útero ou câncer de mama, doenças sexualmente transmissíveis,
planejamento familiar e, obviamente, a questão do acompanhamento gravídico puerperal. O país ele é um marco na nossa história, porque as diretrizes desenhadas para ele, posteriormente serviu de base para a fundação do SUS, o que se mostra muito positivo, muito robusto. Nos anos 90 para os anos 2000, a estratégia da saúde feminina da família, ele surge como um componente para complementar o país. Em 2000 nos anos 2000, essa situação ainda era bem melhor, e o foco da estratégia da saúde era a redução da mortalidade materna e, principalmente, criar um vínculo entre a grávida, a mulher que estava no processo de pré-natal, e a existência de uma maternidade, de forma que, quando ela precisasse ter essa criança, ela não saísse de porta em porta procurando uma vaga. No entanto, as dificuldades existiram e entrou Rede Cegonha, que buscava focar na redução da mortalidade materna, monitorar os indicadores e fortemente vincular a gestante a uma maternidade. O programa Mais Médicos, que foi conhecido por todos nós, surgiu em 2015, na gestão do Dilma Rousseff. Ele traz o médico para a região rural, onde não existia esse tipo de assistência. Esses médicos foram predominantemente cubanos, que traziam consigo uma cultura, uma abordagem diferente da que nós exercemos aqui. Eles se aproximaram da população, tiveram mais oportunidades de contato direto com as pessoas e educaram, acompanharam, ajudaram bastante o desenvolvimento da maternidade. E isso, constatado por estudos, sim, reduziu muito a mortalidade materna. Infelizmente, a administração anterior desmantelou toda essa estrutura, fechou Rede Cegonha, substituiu por uma outra mais ideológica, dirigida pelo Conselho Federal de Medicina, e tem sido um desmantelo total e estamos tentando voltar de pé. Diante de todos esses fatos, surge um movimento nos Estados Unidos, um movimento negro. Aqui eles buscam a justiça reprodutiva. E, basicamente, isso é uma forma de destacar como as diferentes opressões eles tomam decisões, como os grupos marginalizados são afetados por isso, seja de raça, de gênero, de classe, orientação sexual. E, com isso, foi traçado algumas propostas mais urgentes: o acesso obstétrico, o pré-natal obstétrico, combate à violência obstétrica, expandir o acesso ao aborto legal e seguro, fortalecer as redes de apoio social e econômico, promover a educação sobre direitos reprodutivos. Na minha opinião, diante desse estudo, acredito que, se começarmos pelo fortalecimento das redes de apoio social e econômico, nós já estamos dando um grande passo. Agora entremos à parte importante: como isso será feito. O procedimento metodológico tomado aqui, ele é um estudo observacional ecológico que analisará os óbitos das causas obstétricas em mulheres em idades férteis no período de 2017 a dezembro de 2022. Nós escolhemos esse recorte temporal para se encerrar no ano de 2022. Ela foi intencional, pois o objetivo do estudo é analisar o impacto da pandemia do Covid na mortalidade materna. E esse agravo de saúde, ele é muito sensível a mudanças. Se nós estendêssemos isso um pouco além de 2022, as poucas melhoras que ocorreram em 2023 interfeririam na qualidade do nosso estudo, porque as variações tirariam exatamente o agravo dentro daquele intervalo.
O nosso estudo ele vai seguir diretrizes GADA para garantir a precisão e transparência. A natureza do nosso recorte, ele vai utilizar o painel de monitoramento de mortalidade materna, os microdados do SISNAC, da SUS. Vamos separar os óbitos por causas maternas, diretas e indiretas. O nosso tempo de análise será de janeiro de 2017 a dezembro de 2022. Isso será feito por regiões geográficas, unidades federativas e, mais importante, raça por nível. O que é que nós estaremos analisando? A nossa preocupação maior é o capítulo 15 do CID-10, com as doenças de código O00 ao 95, incluindo algumas outras relatadas aqui embaixo, que tenham relação direta com o parto puerpério até os 24 dias, até os 42 dias. O nosso recorte temporal ficou assim distribuído porque no Brasil a pandemia realmente ela se inicia em março de 2020. Então, o período que escolhemos, 2017, ela vai até fevereiro de 2020. Consequentemente, ela vai nos dar 20 bimestres. Os nossos dados serão analisados bimestralmente e logo em seguida eu falo sobre isso. Já o período pandêmico, ele nos resta 16 bimestres. Então, faremos a comparação desses dois períodos para ver a que conclusão chegamos. A análise descritiva, ela buscará a proporção dos óbitos por causas obstétricas, tanto diretas como indiretas, bimensalmente, antes e durante a pandemia. Segundo, um ano de óbito, estratificadas por raça, cor da pele, tamanho do recém-nascido, região geográfica e unidade da federação. Enquanto a razão da mortalidade materna, bem semelhantemente, ela será bimestral, estratificados também por raça e cor, região geográfica e unidade da federação. A comparação entre esses dois blocos, a razão da mortalidade materna, os 20 iniciais no período pré-pandêmico e os 16 no período pandêmico, nós vamos tentar fazer uma comparação desses dois blocos e, na presença da normalidade dos dados, a gente utilizará um teste de Welch, com uma estatística de significância de P menor que 0,5. Caso contrário, nós utilizaremos um método não paramétrico, o teste de Mann-Whitney. Como ferramenta básica para esse estudo, nós utilizaremos as séries temporais interrompidas, porque ela nos permite avaliar o que a intervenção provocou como efeito imediato, ou qual foi o impacto progressivo disso ao longo do tempo. A equação elaborada para esse estudo, eu vou destrinchá-la melhor no próximo slide, é aqui apresentada. E no próximo slide, o que cada parâmetro ele vai significar. O YT, ela é a variável dependente, ou a razão da mortalidade materna. O B0, o beta-0, é um intercepto, uma constante, que seria o valor esperado do YT quando todas as variáveis explicativas forem igual a zero. Já o beta-1, que é o efeito linear do tempo sobre a variável dependente ao longo do tempo. Então, a ideia é quando a variável dependente ela aumenta à medida que o tempo aumenta. Isso seria a tendência caso não ocorresse intervenção. Já com o beta-2, que é o efeito da intervenção, ela é uma mudança de nível, efeito da variação explicativa XT sobre o YT, que é a RMM. Há uma mudança de nível após a intervenção, ou seja, efeito imediato. O beta-3, ele já é mais relacionado à interação entre o tempo T e a intervenção XT. Ou seja, como a intervenção modifica a tendência ao longo do tempo, depois de T0, mudança de tendência. E o εT são as variações aleatórias não explicadas pelo modelo, ou seja, termo de erro que captura a variação em RMM.
Para esse estudo, nós também utilizaremos a regressão Poisson. Ela foi uma metodologia proposta por alguns pesquisadores internacionais, no intento de corrigir a dispersão presente em dados de contagem, o que é o nosso caso. O modelo Poisson ele permite ajustar os dados de forma que a variância seja proporcional à média, ao invés de ser idêntica a ela. A estimação com modelos de séries temporais interrompidas, com base na regressão Poisson, incorporando alterações de níveis de tendência, ou change level in slope. Realização da análise de STI para cada uma das unidades federativas, segundo raça e cor, a pele branca, para que posteriormente possamos comparar as unidades da federação, e ela possibilita a análise simultânea das duas dimensões, a mudança de nível e a mudança de tendência. Nas análises serão consideradas a duração dos meses, dado que os meses têm números de dias diferentes, e os efeitos sazonais, com o uso dos termos de Fourier. A presença da autocorrelação serial, ACF e ACF, ela será avaliada através dos testes de W-Watson, gráficos e as funções de autocorrelação, ACF e ACF. No caso da presença de autocorrelação, serão estimados modelos com exceção de N defasagens implicadas no processo autorregressivo. A escolha de melhor ajuste, ele seguirá os critérios ICAIC, de informação ICAIC, a OIC, cujo o menor valor representado pela análise, ele sugere o melhor ajuste da curva. As análises serão realizadas utilizando o software R, com essas bibliotecas aqui disponíveis. Os resultados serão apresentados com seus respectivos riscos relativos, em intervalos de confiança de 95%, obtidos pela exponenciação dos parâmetros de quase-população. Aqui está o meu cronograma de trabalho. Nesse momento, eu me encontro aqui na coleta de análise de dados, que se estenderá até dezembro, quando já começamos a delinear alguns modelos, para que então possamos passar para as análises em janeiro e a confecção do trabalho final. Muito obrigado, agradeço a todos a atenção. Me desculpe se eu acelerei um pouco, eu estava aqui um pouco ansioso, e muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns, Júlio, pela apresentação.